Gente, chama a sua atenção, vocês vão saber todas as informações agora. Acabou a última audiência de instrução do caso Genivaldo de Jesus Santos, morto em Ubaúba, em maio do ano passado, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Adianto para vocês que a mãe de Genivaldo, a dona Maria Vicente, de 75 anos, fez um acordo com a União. Vai receber uma indenização. Já a viúva de Genivaldo, a Maria Fabiana, não teve a união estável reconhecida. Com isso, não vai receber a indenização. Ela também não aceitou o valor oferecido ao filho. A gente está ao vivo agora com o Vinícius Mecenas. Ele está ao lado da defesa da Fabiana, da advogada que defende a Maria Fabiana, viúva de Genivaldo. Vinícius, a gente ficou com algumas dúvidas diante dessa audiência. A primeira delas é sobre esse não reconhecimento da união estável. Anteriormente, a gente já tinha falado sobre ter reconhecido e agora não reconheceu novamente. O que aconteceu? Boa noite. Agora sim, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Pois é, Mariana, inclusive foi notícia que a gente deu ao longo da nossa programação, né? Sobre esse reconhecimento por parte da União, né? Dessa união estável, de fato, da Maria Fabiana, justamente com o Genivaldo à época. O que mudou agora foi que houve algumas controvérsias, né? Por parte do entendimento do juiz que coordenou esse caso. Em relação a essa audiência que aconteceu hoje, seja é a quinta audiência, a quinta e a última audiência de instrução, né, que está justamente para resolver, dar um desfecho final no caso Genivaldo. E ficou definida, né, nessa sentença que em relação ao filho, né, da dona Maria Fabiana, o Enzo, a sentença, né, que traz aí essa indenização, né, de cerca de 1 milhão e também a pensão alimentícia, né, de um salário mínimo até o garoto completar, portanto, seus 24 anos. Eu estou aqui agora com as 3 advogadas da Maria Fabiana para a gente entender. Nesse primeiro momento, eu vou conversar aqui agora com a Fernanda Soares, que é advogada, para entender dessas 5 audiências de instrução que já passaram até chegar nessa última, né, Fernanda? Muito boa noite para você. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana. Então, tivemos aí 5 audiências até chegar a data de hoje. E as 2 primeiras para tratar de acordos entre os advogados que representavam não só a senhora Maria Fabiana, como o menor Enzo, mas também a União. Porém, não obtivemos nenhum acordo que fosse convincente, considerando a gravidade do caso. O processo seguiu, tivemos mais 3 audiências de instrução e finalizamos hoje com a sentença. A sentença saiu parcialmente procedente quanto aos pedidos. No tocante a Enzo, tivemos a procedência dos pedidos. Todavia, no tocante à senhora Maria Fabiana, infelizmente não tivemos a decisão que esperávamos. Agora, tudo isso mudou a partir do momento que foi feita a oitivas, né, dessas pessoas que foram ouvidas por parte do juiz? Exatamente. Diante da colheita da oitiva das testemunhas, o juiz tomou outra posição diferente da decisão já proferida na esfera estadual, que essa defesa entende que é o juiz competente para entender da legitimidade da senhora Maria Fabiana. Agora, essa sentença é algo que pode mudar ao longo dos próximos dias, né? Não há, na verdade, a mudança da sentença na esfera estadual. O que houve foi um entendimento diverso do já proferido pelo juiz estadual, porém, essa defesa irá apresentar os recursos cabíveis. Agora a gente vai falar também aqui com a Rayane Guimarães, a advogada também do caso da Genivaldo, também em defesa da Maria Fabiana, porque ela vai falar em relação a esses danos morais, como é que fica nesse sentido, né, para o pequeno, para o Enzo, em relação a essa sentença que foi determinada já. Né? Sim. Em relação ao menor Enzo, o juiz determinou que a título de danos morais fosse pago o valor de R$1 milhão a ele e a pensão em 2/3 do salário mínimo até que ele complete 24 anos. E aqui eu friso que a gente também vai tentar recorrer em relação ao valor da pensão, porque a gente quer que majore até um salário mínimo, pelo menos.
Agora, houve essa discussão durante o tribunal, durou aí cerca de 3 horas, né? O que é que o juiz dava a entender? Porque pelo entendimento do Ministério Público Federal, estava coincidindo com o de vocês, como foi isso? Sim, o Ministério Público Federal deu um parecer favorável, né, aos pleitos autorais. Ocorre que, em relação a Enzo, né, foram acolhidos, apesar do valor da pensão ser inferior do que a gente pleiteava, na verdade, o de Maria Fabiana que foi rejeitado. São 15 dias, no caso, para vocês estarem recorrendo, né, com todo o processo. Isso, começa a contar amanhã o prazo, a gente foi intimado hoje em audiência. A partir de amanhã a gente tem 15 dias para entrar com recurso. Olha, eu estou aqui também agora com a Priscila, porque a Priscila vai falar em relação a justamente essa sua provocação, Mariana, do porquê que antes, né, houve esse reconhecimento dessa união estável por parte da Fabiana e depois, né, a união não reconheceu mais ela enquanto viúva de Genivaldo. Então, a Priscila, ela está aqui com a gente, acompanha esse caso logo desde o início, porque, Priscila, eu queria que você explicasse muito em relação a essa questão das controvérsias, né, que mudou completamente toda essa situação da Maria dos Santos. Exatamente. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana. Mais uma vez, é uma satisfação, né, desta defesa estar presente aqui e poder trazer as informações que entendemos cabíveis para toda uma sociedade. Porque entendemos que o caso de Genivaldo não diz respeito somente à família do seu Genivaldo de Jesus, e sim à sociedade. E por isso estamos buscando isso constantemente. Ocorre que, no tocante à legitimidade da Dona Maria Fabiana, como frisado pelas colegas advogadas, já era algo julgado. O Código de Processo Civil, ele traz claramente que o estado de pessoa é julgado pela esfera estadual. Nós ingressamos com a ação, tivemos total procedência dos nossos pedidos, onde Dona Maria Fabiana foi, de fato, reconhecida como esposa do senhor Genivaldo até o dia do fato, dia 25 de maio de 2022. Afora isso, nós trouxemos todas as provas que comprovam, de fato, a presença dela enquanto companheira, sejam provas do cotidiano, sejam provas do dia do fato, seja a curatela a qual ela assumia que seu Genivaldo, no dia do falecimento, era curatelado por sua companheira, Dona Maria Fabiana, e trouxemos isso em pauta na audiência. E, na verdade, nós tivemos que rebater, porque não foi um pedido inicial nosso, porque, como eu falei anteriormente, entendemos que a Justiça Estadual, que é a justiça competente para julgar a união estável. Então, na esfera federal, nós buscamos a indenização e a pensão. Não falamos da legitimidade de Dona Maria Fabiana como companheira do seu Genivaldo, porque é algo competência da esfera estadual. Mas o magistrado entendeu por bem julgar, trazendo assim possíveis controvérsias que teria murmurinhos no tocante à legitimidade dela. Foram ouvidos testemunhas e nessas oitivas de testemunha entendeu só este magistrado federal divergente do que já havia entendido a magistrada da esfera estadual, da comarca de Umbaúba. Entendeu ele que ela talvez poderia não estar junto do senhor Genivaldo pelas declarações trazidas por mãe, por irmã do senhor Genivaldo, por dona de uma casa a qual o senhor Genivaldo coabitou no último tempo que esteve vivo. E aí, por conta disso, o magistrado entendeu que, nesse momento, Dona Maria Fabiana não seria legitimada. Mas temos aí todo um respaldo já trazido e já comprovado em esfera estadual que Dona Maria Fabiana era esposa do senhor Genivaldo até o dia do ocorrido. Inclusive, essas pessoas que você fala que foram ouvidas, né, ao longo de todo esse processo são pessoas que moram lá na própria cidade, né? E, pelo que você está dizendo, são pessoas que não têm essa competência de dizer que se de fato havia ou não essa união estável. Exatamente. A comunidade em si, Mariana, ela diz claramente a questão da convivência do senhor Genivaldo. Não é à toa que desde os primeiros momentos em que a mídia esteve presente, no dia do sepultamento, todo mundo entendia como a esposa do senhor Genivaldo, Dona Maria Fabiana. Então, por que tratar-se da ilegitimidade dela nesse momento? Por mera conversa de A ou B ou C que talvez fale e cogite isso, a dúvida de fato é o que prevalece na situação. E cadê a segurança jurídica, já que foi algo já decidido na esfera estadual? Então, nós temos aí com o respaldo, iremos, claro, recorrer o direito da nossa cliente até a última instância que necessária for para poder, de fato, comprovar a legitimidade que outrora tenha sido decidida pela magistrada da comarca de Umbaúba. É possível afirmar que essa decisão foi uma decisão vaga, né, de fato, por parte do magistrado? Embora ele tenha fundamentado, né, e respeitamos muito todo o posicionamento dele, mas esta defesa entende que não foi coerente com os fatos. E Mariana, parece que você também quer dar uma palavrinha com a gente, né? Fica à vontade. Eu quero, Vini. Essa questão jurídica é sempre mais complicado para a gente que não está na área entender.
Então, o que é que eu vou fazer? Talvez eu vá fazer uma pergunta muito longa, eu vou tentar aqui ser o mais objetiva possível, não sei se ela me ouve, mas é o seguinte, vamos ver se a gente entendeu direitinho. Na esfera estadual, a dona Maria Fabiana já tinha tido a união estável reconhecida. Quando foi para a esfera federal, que era justamente esta questão da indenização, o juiz teria entendido que ela não tem a união estável. Acho que até aí eu entendi. Portanto, ela não teria direito à indenização. Foi assim que ela entendeu e que vocês vão recorrer. Eu fiquei com dúvida numa outra parte. Foi dito que foi proposto para o filho dele o valor de R$1 milhão, que seria de indenização de fato? Aí eu fiquei na dúvida. E esse valor, ele não foi aceito pela viúva? É mais ou menos isso? Essa parte deste valor do filho que eu fiquei com um pouco de dúvida. Então, Mariana, em relação a essa sentença, né, não foi possível mais que a defesa da Maria Fabiana pudesse mais trazer alguma justificativa, né, porque foi algo determinado pelo juiz, né, R$1 milhão para que ele receba indenização e também a questão da pensão alimentícia até os 24 anos. Mas a pergunta que não quer calar é que vocês podem recorrer em relação a essa sentença, que não é uma sentença final, na verdade, né? Exatamente como a doutora Rayane falou muito claro, essa sentença definiu o valor indenizatório do menor, de Enzo. No valor de R$1 milhão, entendemos um valor justo até o presente momento. Então, não iremos recorrer do dano moral de R$1 milhão, mas iremos recorrer no tocante ao valor da pensão, que foi 2/3 de um salário mínimo, e esta defesa pediu o valor de um salário mínimo para o menor. Então, o juiz decidiu pelo valor indenizatório do menor, no valor de R$1 milhão, quantitativo de R$1 milhão, a título de danos morais diante do fato que ensejou a morte do senhor Genivaldo e que ocasionou um dano drástico a essa família. Eu acho que a Rayane vai poder, inclusive, explicar um pouco mais, que ela que está mais à parte dessa questão dos danos morais. Eu queria também que você falasse com a gente, porque em relação a isso, o ideal, né, numa situação como essa, diante dessas circunstâncias que acabaram mudando, né, em relação a esse reconhecimento, não, independente da criança, que eu acho que não tem nada a ver com toda essa situação, o que é que muda em relação a isso? Qual que seria o ideal, uma pensão ideal até para que esse garoto receba até esses 24 anos? Então, a gente usou como parâmetro, né, que o seu Genivaldo, em vida, ele recebia um benefício no valor de um salário mínimo. Então, por isso, pleiteamos um salário mínimo até que ele complete 24 anos. E a gente teve, né, o posicionamento de 2/3 do salário mínimo, que vamos recorrer para tentar majorar para um salário. Ok, perfeito. Tá tudo muito explicado. Mariana, eu acho que ficou claro aqui, né? É uma luta que já passa aí de seus quase 1 ano e meio, né? São 3 advogadas que estão aqui representando a Maria Fabiana dos Santos, ela que, como você bem disse, teve, né, inicialmente a sua união estável reconhecida, depois houve essa controvérsia, né, por parte do entendimento do juiz. Já se passaram aí 5 audiências de instrução, hoje foi a quinta e a última, durou aí uma média de 3 horas, foi presencial lá no município mesmo, na comarca de Estância, não é isso? Então, assim, foi uma decisão que ainda cabe, vão ter novos desdobramentos, porque como a gente entendeu aqui, a defesa da Maria Fabiana, ela vai recorrer no sentido em relação à pensão, a indenização, eles já estão, né, satisfeitos em relação a esse R$1 milhão que o garoto vai estar recebendo, né, em relação a essa pensão vai ser discutida, tem 15 dias para estar recorrendo, e a mãe, né, a mãe do Genivaldo também acabou aceitando esse acordo com a União, que aí, claro, né, foi um acordo privativo, a audiência ela foi coletiva em partes, né, assim que a mãe aceitou esse acordo com a União, ela saiu já, eles saíram, portanto, dessa audiência e só ficaram as 3 advogadas, a Maria Fabiana, enfim, né, tentando acontecer um desfecho nessa audiência. A gente, claro, vai seguir acompanhando todo esse caso minuciosamente e qualquer novidade a gente volta a trazer aqui ao longo da nossa programação. Perfeito, Vinícius Mecenas. Agora eu entendi
tudo o que aconteceu. É muita coisa, de fato, para a gente compreender. Eu agradeço a disponibilidade das três. Qualquer novidade, pode entrar em contato com a gente, que nós vamos sempre dar visibilidade ao caso Genivaldo. Então é isso aí, minha gente. O filho do casal recebe aí esse valor de R$1 milhão. O juiz não reconheceu a união estável dela, da Maria Fabiana. Ela não vai receber nada, mas a mãe do Genivaldo também fez um acordo, vai receber um valor. Esse valor ainda não foi divulgado, mas a gente provavelmente vai falar desse assunto amanhã em relação à família do Genivaldo, da mãe, enfim, dos outros parentes, como é que ficou aí esta parte.